Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 11. Konogakakure Raiz. O ninja usando uma máscara de estilo animal se ajoelhou respeitosamente diante de Danzou. Danzou-sama, o segundo já partiu. Escondido nas sombras, Danzou bateu sua bengala pensativamente, soltando um leve suspiro. O velho mestre não mudou nada, murmurou ele, com a voz carregada de nostalgia. Partir com tão poucas pessoas. Assim como naquela época quando ele e eu fomos a Komogakure para negociar. O olhar de Danzou vagou, preso na teia de velhas memórias. Tão perto. Se não fosse por aquele momento, a posição de Hokage teria sido minha. Seu tom escureceu com amargura permeando suas palavras. Sensei. Certamente no fundo, você me favorecia mais, não é? Seguiu-se uma longa pausa antes que ele falasse novamente, com a voz mais baixa e resoluta. Sensei, Konoha precisa de um novo Hokage. Me perdoe, mas você vai entender, estou fazendo o que é certo para a vila. Com um golpe forte de bengala, sombras se agitaram. Várias figuras mascaradas passaram pela sala, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiram. O mundo shinobi. As notícias se espalharam rapidamente pelos canais que se infiltravam em Konoha, chegando aos ouvidos das grandes nações. Cada uma reagiu rapidamente. Konoha estava em seu momento mais fraco da história. A auto-morte de Sakuma Taki, a morte do quarto Hokage, o massacre dos Uchihas e a fragilidade do terceiro Hokage. O novo Jinchuriki da Nove Caudas ainda não tinha treinamento, um do Sannin havia desertado, outro permanecia um andarilho, restando apenas Jiraiya para sustentar a vila. Ninguém queria ver Konoha recuperar o domínio que exerceu durante a Segunda Grande Guerra Ninja, uma vila contra 4. E agora, com o segundo Hokage revivido, ele se tornará um espinho no pé deles. Planos foram feitos em segredo. Uma tentativa de assassinato do segundo Hokage estava em andamento. A caminho da capital da Terra do Fogo, Tobirama caminhou tranquilamente pelo caminho. Se viajasse a toda velocidade, poderia ter chegado à capital em menos de meio-dia. Mas esta era uma oportunidade rara de apreciar as paisagens do mundo, e ele pretendia saboreá-las. A beira da estrada era ladeada por uma vegetação luxuriante, e ele passou por vilarejos onde agricultores labutavam diligentemente em seus campos. Essas cenas de trabalho simples e honesto o enchiam de uma estranha sensação de paz. Notável, Tobirama refletiu em voz alta, respirando profundamente. Tendo vivido no mundo industrializado do século XXI, ele quase se esqueceu da serenidade dessas paisagens intocadas. A Terra do Fogo ocupava o terreno mais fértil do continente, abençoada com clima ameno e colheitas abundantes o ano todo. Comparada às condições mais adversas das outras grandes nações, era um paraíso. Não é de se admirar que a Terra do Fogo tenha sido sempre o alvo principal durante as guerras mundiais shinobi. Hokage-sama tem uma pousada na beira da estrada mais à frente. Gostaria de parar e descansar? Shiranui Gema, vestido com seu uniforme padrão de Konoha, apontou para um estabelecimento humilde mais adiante na estrada. Tobirama ergueu os olhos e balançou a cabeça. Não precisa. Este corpo não precisa de sustento. Sua forma atual, trazida de volta pela reencarnação do mundo impuro, nada mais era do que um cadáver reanimado. Faltava-lhe fluxo sanguíneo, calor e as necessidades básicas dos vivos. Você realmente foi um gênio, murmurou Gema baixinho, maravilhado com a engenhosidade de Tobirama. Uma técnica como a reencarnação do mundo impuro. É praticamente um movimento perpétuo. Não precisa de recursos e gera poder infinito. Imagine um exército de dezenas de milhares desses soldados. O mundo shinobi ficaria sob o seu comando. Os lábios de Tobirama se contraíram em um leve sorriso. Mas sem um corpo real, tudo não passa de uma ilusão inteligente. Nada mais do que uma simulação hiperrealista de realidade aumentada. Ignorando o espanto de Gema, Tobirama continuou sua jornada. Dança da lua crescente. Argue. Com golpes rápidos e graciosos, vários inimigos caíram sem vida no chão. Gema de guarda examinava os arredores usando o chakra para detectar qualquer ameaça persistente. Tudo limpo. Aliviados, Ivashi e Gema trocaram breves acenos de cabeça. Esta era a terceira emboscada que enfrentavam até então. Embora os atacantes fossem, em sua maioria, shinobi rebeldes e fracos, sua persistência era reveladora, alguém estava determinado a atrapalhar a jornada do Hokage. Raido, faça o reconhecimento à frente e limpe o caminho. Ivashi e eu cobriremos a retaguarda, ordenou Gema. Entendido. A equipe de 3 se moveu em uníssono, seguindo seu líder com um silêncio praticado. Tobirama observou os esforços deles sem intervir. Os atacantes representavam pouca ameaça, e ele não via necessidade de lidar sozinho com qualquer pequeno inconveniente. Afinal, seus subordinados eram mais do que capazes. Enquanto eles avançavam, os sentidos aguçados de Tobirama captaram algo incomum à distância. Uma caravana, guardada por dezenas de escoltas bem armadas, seguiu pela estrada. Um comboio? Tobirama murmurou, estreitando os olhos. Capítulo 12. Dentro da carruagem apertada e lotada, 12 figuras estavam amontoadas.
Cada uma delas vestia trajes de ninjas rebeldes, desprovidas de qualquer característica que as identificasse como shinobi. O líder do grupo observou os arredores, seu rosto se abrindo em um leve sorriso. Esta missão reuniu uma força formidável. Ele próprio era um dos 4 Jounin de elite de Komogakure, acompanhado por um número igual de Iwagakure. Acrescentaram-se à mistura 3 indivíduos não identificados de origem suspeita e um esquadrão de 20 homens disfarçados de guardas. Todos Jounin especialmente treinados. No total, a assembleia era composta por 12 Jounin e 20 Jounin de Tokubetsu, uma força poderosa o suficiente para aniquilar uma pequena vila shinobi. Mesmo contra um oponente do nível Kage, suas chances de sucesso eram extremamente altas. Yaju Tetsu, encarregado de liderar a missão em sua aldeia, inicialmente visava apenas avaliar a força restante do segundo Hokage ressuscitado. Matá-lo de uma vez não fazia parte dos planos. No entanto, uma aliança inesperada durante a missão mudou a equação. Agora, parecia que até mesmo eliminar o Hokage estava ao seu alcance. O segundo Hokage? Ele não era o deus shinobi. Yaju Tetsu se recusava a acreditar que um homem morto pudesse representar qualquer ameaça real. Se suas forças combinadas atacassem juntas, a morte do Hokage seria quase certa. Esse resultado deixaria Konogakakure sem liderança. Mesmo que o terceiro Hokage recuperasse o manto, isso sem dúvida geraria discórdia interna. Tal oportunidade permitiria a Komogakure iniciar uma guerra e conquistar uma parte considerável do território de Konoha. Inspirado pelo pensamento, o olhar de Yaju Tetsu se voltou para um dos indivíduos vestidos de preto sentados na carruagem. Essa pessoa foi o elo que uniu todos esses conspiradores e garantiu que seus planos não fossem descobertos. Por mais impressionantes que fossem, Yaju Tetsu não confiava neles. A capacidade de localizá-los e reuni-los na Terra do Fogo sugeria que esse indivíduo tinha uma influência significativa por lá, provavelmente ligada ao funcionamento interno de Konoha. Não seria surpreendente se fosse um agente do alto escalão de Konoha. As disputas internas pelo poder em Konoha, tão repletas de intrigas, o enojavam. Ao contrário de Komogakure, que prosperava na unidade e na obediência. Em Komogakure, se o Raikage dava uma ordem, ela era executada sem questionamentos. Zombando interiormente, Yaju Tetsu ignorou o desdém. A missão vinha em primeiro lugar. Virando-se para a figura vestida de preto, ele perguntou: a escolta do Hokage deve incluir sua guarda de elite. Que tipo de força defensiva enfrentaremos? O homem lançou-lhe um olhar frio e respondeu num tom igualmente gélido: relaxe. O Hokage está acompanhado apenas por 3 outros, Tokubetsu Jounin. Dificilmente representa uma ameaça. Yaju Tetsu soltou um suspiro de alívio. Só 3 Tokubetsu Jounin? Nem valia a pena considerar. No entanto, isso falou muito sobre a confiança do segundo Hokage em sua própria força, contando com uma escolta tão escassa para viajar para fora da vila. A força esmagadora que eles reuniram apenas fortaleceu a determinação de Yaju Tetsu de eliminar o Hokage. Nesse momento, uma voz veio de fora da carruagem. Senhores, avistamos Senju Tobirama. Ele está a 800 metros de distância. Preparem-se. A atmosfera na carruagem mudou instantaneamente. Todos os pares de olhos brilharam de expectativa. À distância, Senju Tobirama caminhava pela estrada com passos calmos e sem pressa. Hokage-sama, disse Gema, com um tom de voz carregado de cautela. A carruagem à frente parece suspeita. Vamos nos preparar para o combate? Gema, vocês 3 se escondam por enquanto, respondeu Tobirama com ar de autoridade. Eles estão aqui por mim, não por você. Vocês não são páreo para eles. Ele já havia sentido as assinaturas de chakra do grupo que se aproximava. A força deles estava muito além da capacidade de sua escolta. Para evitar baixas desnecessárias, decidiu enfrentá-lo sozinho. Mas nós... Gema começou a protestar, mas o olhar de Tobirama o deteve. Era um olhar que falava de absoluta confiança, uma força inabalável que silenciava todas as dúvidas. Relutantemente, Gema se retirou, levando os outros 2 a se esconderem. Enquanto Tobirama os observava desaparecerem no esconderijo, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Balançando a cabeça levemente, ele continuou caminhando sozinho pela estrada. Ele estava curioso para ver quem achava que conseguiria eliminar o criador da reencarnação do mundo impuro. A reencarnação do mundo impuro, o jutsu proibido de nível S que ele havia desenvolvido, havia sido selado por seu irmão, Hashirama, que o considerava desumano e desrespeitoso com os mortos. Apenas alguns poucos dentre a liderança de Konoha sabiam de sua existência, e menos ainda entendiam sua verdadeira natureza. A reencarnação do mundo impuro lhe concedeu um corpo imortal. Não podia ser morto, apenas selado. Ele não pôde deixar de rir ao pensar na surpresa desagradável que aguardava seus supostos assassinos. À medida que a carruagem se aproximava, Tobirama passou por ela com deliberada indiferença. Senju Tobirama, prepare-se para morrer, gritou uma voz e a emboscada começou. Capítulo 13. Estilo água. Ótima técnica em cascata. Um esquadrão de assassinos de Kirigakure, liderado por um especialista no estilo água, lançou o primeiro ataque. Várias cachoeiras poderosas potencializadas pelo chakra se uniram em uma onda implacável, avançando em direção a Tobirama Senju. Estilo relâmpago. Falsa escuridão. Outro grupo de shinobi imediatamente seguiu o ataque do estilo água, canalizando seu jutsu do estilo relâmpago para a água. A fusão de relâmpago e água criou uma torrente de alta voltagem, crepitando e jorrando energia mortal.
Tobirama foi engolido pela onda elétrica, aparentemente subjugado. A floresta ao redor, antes intocada pela água, foi inundada, transformando a área em um lago artificial. Nós o pegamos? Perguntou um dos shinobi hesitante. O segundo Hokage não pode ser derrotado tão facilmente. Continuem atacando, ordenou Yaju Tetsu, o líder. Ele formou uma série de selos de mão, seu corpo musculoso brilhando com chakra relâmpago. Liberação de relâmpago, trovão. Com um rugido ensurdecedor, um enorme raio atingiu a superfície da água. O calor gerado pelo jutsu fez a água ferver instantaneamente, lançando um vapor denso no ar. O próprio lago começou a borbulhar e a se agitar violentamente. Haha! Nem o segundo Hokage sobreviveria a isso. Um dos shinobi riu, relaxando um pouco. Espere, algo está errado. O que é isso? Através do vapor que se dissipava, Tobirama emergiu ileso, com seus cabelos brancos e a capa do Hokage intactos. Ele caminhou em direção a ele com uma expressão calma, quase desdenhosa. É esta a grande recepção que você preparou para mim? Tobirama perguntou friamente, inclinando a cabeça apenas o suficiente para que a sombra de seu chapéu se movesse, revelando seu olhar penetrante. Num piscar de olhos, ele desapareceu. Kug, a cabeça de um Jonin foi decepada antes que ele pudesse reagir. Tobirama agarrou o corpo sem vida e o arremessou contra outro inimigo com força esmagadora, fazendo os dois shinobi voarem como bonecos de pano. De repente, uma figura irrompeu da água abaixo dele, brandindo uma lâmina apontada para suas pernas. A expressão de Tobirama não mudou. Antes que o golpe do atacante pudesse se conectar, a velocidade de Tobirama eclipsou a percepção deles. Ele desviou sem esforço e com um contra-ataque rápido, estilhaçou o crânio do atacante em um golpe devastador. Todos, ataquem juntos. Yaju gritou, reunindo suas forças. Deixe-me mostrar a você o poder de um Hokage, disse Tobirama, com a voz fria como gelo. Ele tirou o chapéu de Hokage, revelando seus olhos afiados e focados. Embora cercado por mais de 30 shinobi, a aura opressiva que emanava dele dava a impressão de que era ele quem o cercava. Tobirama se moveu. Usando a técnica do cintilar corporal, ele avançou pelo campo de batalha com uma velocidade incrível, desviando de onda após onda de jutsus. Ele investiu contra seus inimigos, travando um combate corpo a corpo brutal. Estrondo. Um único soco de Tobirama estilhaçou o ombro de um shinobi, e a força do impacto o jogou no chão. Embora Tobirama não tivesse a força monstruosa de seu irmão mais velho, Hashirama, o poder bruto do clã Senju ainda era incomparável. Enquanto as kunai voavam em sua direção, Tobirama se abaixou, permitindo que elas passassem inofensivamente por cima de sua cabeça. Sem hesitar, agarrou o shinobi ferido e o puxou para o caminho de uma lâmina que se aproximava, usando o infeliz como escudo. Estilo água, lâmina de água. Tobirama liberou um jato de água de alta pressão da boca, cortando 3 inimigos simultaneamente. Seus corpos desabaram no vapor ascendente, sem vida. Parem-no! Gritou um dos shinobi, arremessando Senbon em Tobirama. Imperturbável, Tobirama estendeu os dedos, pegando a Senbon no ar com precisão. Com um movimento rápido do pulso, ele as lançou para trás, atingindo seu dono original. Apesar do número avassalador, os atacantes estavam em total desvantagem. A força, a velocidade e a precisão de Tobirama o tornavam uma força da natureza. Seus movimentos pareciam uma dança mortal, derrubando oponentes um após o outro. Mas então, uma nova ameaça surgiu. Estilo tempestade, circo laser. Yaju formou um anel brilhante nas mãos, liberando uma saraivada de lasers que se dirigiram a Tobirama com uma velocidade incrível. Forçado a se esquivar, Tobirama zigue-zagueou entre os lasers, com movimentos fluidos e precisos. Enquanto ele desviava do último raio, o próprio Yaju apareceu por trás, com sua lâmina apontada para o pescoço de Tobirama. Hahaha! A cabeça do segundo Hokage é minha! Yaju rugiu, brandindo sua lâmina com precisão mortal. Capítulo 14. Ao contrário do que se esperava, não houve derramamento de sangue. Yaju Tetsu sentiu sua lâmina afundar no que parecia algodão, sem nenhuma resistência. Diante de seus olhos incrédulos, o ferimento no pescoço de Tobirama Senju não sangrou, mas espalhou fragmentos de papel no ar. Não, impossível. Você não é humano? O terror distorceu o rosto de Yaju, e até sua voz tremeu audivelmente. Como um ninja com mais de 3 décadas de experiência e inúmeras decapitações, esta foi a primeira vez que ele se deparou com um fenômeno tão sobrenatural. Seu oponente era um cadáver vivo. Você fala demais, disse Tobirama friamente. Com essas palavras, ele ergueu seus dedos em forma de garras e agarrou a cabeça de Yaju. Um leve giro de pulso se seguiu, e o crânio do homem se estilhaçou como uma melancia, espalhando matéria vermelha e branca pelo chão. Correr. Os inimigos restantes que testemunharam o horror viraram-se e fugiram a toda velocidade. Eles precisavam relatar essa informação crucial aos seus respectivos líderes de aldeia. Se um guerreiro morto-vivo de nível Kage vagasse pelo campo de batalha, isso poderia significar devastação para suas aldeias ninjas. Você acha que pode escapar agora? Tarde demais, murmurou Tobirama com a expressão endurecendo. Depois de testar as capacidades regenerativas da reencarnação do mundo impuro, ele parou de brincar com elas. Era hora de acabar com aquilo. Genjutsu, técnica do portador da escuridão. Um véu escuro e sedoso se estendia de Tobirama, envolvendo a área. Os inimigos em retirada rapidamente perceberam que algo estava errado. O ambiente ao redor se transformou em completa escuridão. A escuridão impenetrável os privou da visão com as mãos estendidas, eles não conseguiam ver nem os próprios dedos. Quem está aí?
Corvo, onde você está? Liberação do Genjutsu. Essa é a técnica do Hokage? Vozes em pânico ecoaram na escuridão. No entanto, nenhuma resposta veio. Embora alguns deles estivessem a apenas alguns metros de distância, eles não conseguiam ver ou ouvir uns aos outros. O terror invadiu seus corações. Tobirama se movia como um ceifador na escuridão, sua lâmina esculpindo arcos carmesim no vazio. Um após o outro, seus inimigos caíam. Alguns, percebendo que se tratava de um genjutsu, recorreram à dor auto-infligida na tentativa de se libertar. Mas foi inútil. A técnica do portador da escuridão, desenvolvida para neutralizar o Sharingan dos Uchiha, era um genjutsu de manipulação sensorial que deixava suas vítimas indefesas. Nem mesmo o Sharingan conseguia dissipá-la, muito menos esses shinobi inferiores. Arg! Um último grito ecoou quando a lâmina de Tobirama derrubou o último deles. É este, o poder de um Kage? O homem moribundo resmungou, com sangue se acumulando ao seu redor. Não, respondeu Tobirama com indiferença. Este é um poder que vai além dos Kage. Suas vestes cerimoniais de Hokage permaneceram imaculadas, sem uma única gota de sangue manchando-as. Quando Gema e sua equipe se juntaram a Tobirama, foram recebidos por uma visão angustiante, um campo coberto de cadáveres. A admiração deles pelo Hokage atingiu o ápice. Que Hokage realmente formidável, sussurrou um deles, com os olhos ardendo de respeito fervoroso. De uma só vez, Tobirama aniquilou um esquadrão de assassinos composto por 11 Jonin e 20 Tokubetsu Jonin. Hokage-sama, o campo de batalha foi limpo. Não detectamos mais nenhuma ameaça, relatou um dos membros da equipe. Tobirama assentiu calmamente. O resultado não surpreendeu. Se houvesse uma conspiração interna contra ele, os perpetradores não teriam deixado nenhuma evidência, independentemente do sucesso ou fracasso. Mas a falta de provas significava que ele não poderia agir. Um brilho frio passou pelos olhos de Tobirama. Originalmente, ele pretendia lidar com os traidores internos de Konoha gradualmente, afinal, o tempo estava a seu favor. Mas testemunhar tamanha audácia descarada o fez mudar de ideia. Quando ele retornasse, uma limpeza completa começaria. Os corpos foram armazenados? Sim, eles foram selados dentro de pergaminhos. Vários dos atacantes possuíam Kekkei Genkai, o que tornava seus corpos valiosos mesmo após a morte. Particularmente notável foi aquele que utilizou a liberação de tempestade, um claro indicador de suas origens em Komogakure. O Raikage, pensou Tobirama em silêncio. Seu antecessor morrera durante as negociações de paz com o Raikage. Agora parecia que era hora de acertar as contas por ressentimentos antigos e novos. Com isso, Tobirama liderou sua equipe em direção à capital da Terra do Fogo. Capítulo 15. Ora, impressionante, não é? O irmão mais novo do deus Shinobi, e sua força não parece empalidecer em comparação com a do irmão. Disse uma voz em um tom tão andrógeno que era difícil distinguir sua intenção. Uma figura pálida riu baixinho, e seu sorriso inquietante se alargou. Zetsu Negro, no entanto, respondeu friamente. No fim das contas, ele não passa de um mortal um pouco mais forte. Assim que Madara for revivido, até Tobirama não passará de uma formiga em sua presença. Eu me pergunto, você acha que pessoas fortes fazem cocô diferente das pessoas normais? Eu adoraria ver isso. Idiota. Zetsu Negro o interrompeu, sua paciência claramente no limite. Ele ignorou os discursos sem sentido de Zetsu Branco e observou os arredores. Eu não esperava que Tobirama Senju mantivesse a força que tinha em vida, mesmo neste estado de reencarnação do mundo impuro. Isso pode complicar nossos planos. Preciso reportar. Não vamos continuar espionando o Hokage? Zetsu Branco inclinou a cabeça, surpreso. Não precisa. Com o precedente criado por esses idiotas, ninguém ousará atacar o Hokage por enquanto. Temos outros assuntos para resolver. Pare de perder tempo. Sem esperar por uma resposta, Zetsu Negro se escondeu em uma árvore próxima e desapareceu. Horas depois, a jornada transcorreu sem incidentes, e o grupo de Tobirama finalmente chegou à movimentada capital da Terra do Fogo. À sua frente, estendia-se uma cidade expansiva, com sua arquitetura densa e diversificada misturando-se perfeitamente à energia vibrante de suas ruas. O barulho da multidão, a tagarelice dos comerciantes e o riso das crianças enchiam o ar, exalando uma aura de prosperidade. Tobirama levou um breve momento para observar a cidade antes que seus olhos aguçados avistassem alguém esperando para recebê-los. Hokage-sama, bem-vindo, bem-vindo. O Daimyo está aguardando ansiosamente sua chegada, cumprimentou o ministro do País do Fogo com surpreendente entusiasmo. Encontramos alguns pequenos problemas no caminho, o que causou um atraso, respondeu Tobirama secamente, com a voz firme. A expressão do ministro mudou ligeiramente, como se ele pudesse adivinhar o que aquele problema acarretava, mas ele apenas sorriu e os guiou para a capital. Para surpresa de Tobirama, o Daimyo solicitou uma audiência privada com ele. Sentado nos aposentos privados do Daimyo, Tobirama vasculhou as memórias de seu antecessor, desenterrando as complexidades políticas entrelaçadas na história de seu clã. Perguntas que ele carregava de sua vida passada começaram a encontrar respostas. Por que o clã Senju, cofundador de Konogakure ao lado dos Uchiha, caiu no esquecimento? Por que Tsunade e Navaki eram aparentemente os únicos membros remanescentes de uma linhagem outrora tão grandiosa? Em suas memórias, ele desvendou o motivo. Após a fundação de Konoha, seu irmão mais velho, Hashirama, havia trabalhado para unir o Senju à vila.
Tobirama, sempre estrategista, levou isso um passo adiante, integrando partes do clã à classe nobre do País do Fogo. Ele até arranjou um casamento entre o filho de Hashirama e a princesa da Terra do Fogo na época, garantindo que a linhagem do Senju se estendesse à linhagem do Daimyo. Não é de se espantar que Tsunade tivesse o título honorífico Imi. O Daimyo atual por sangue era primo de Tsunade e tecnicamente deveria se referir a Tobirama como tio-avô. Hashirama, você realmente foi incomparável, pensou Tobirama, impressionado e sobrecarregado pela previsão do irmão. Assim que o Daimyo entrou, Tobirama foi recebido por uma figura cuja aparência e maneirismos penderam fortemente para o lado efeminado. Embora soubesse que não pôde deixar de questionar internamente se aquele indivíduo possuía sangue Senju. Tobirama-sama, é uma honra indescritível vê-lo novamente, disse o Daimyo, com a voz tremendo de emoção. Se bem me lembro, seu nome é Fujiki, não é? Perguntou Tobirama, com uma expressão neutra. Vê você se lembra do meu nome. Oh, Tobirama-sama, isso me traz tanta alegria. A voz de Fujiki vacilou, as lágrimas ameaçando transbordar. Tobirama sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele se esforçou para manter a postura estoica diante de tal drama ancestral. Desde a sua morte, Sarutobi Hiruzen assumiu o cargo de Hokage. E os Senju que permaneceram em Konoha foram enviados em missões perigosas sob o pretexto de dever. Com o tempo eles foram erradicados, todos exceto Tsunade. A triste história de Fujiki continuou, com a voz carregada de pesar. Mesmo agora, Sarutobi e Danzo cobiçam os remanescentes do Senju e plantaram espiões entre os 12 ninjas guardiões para nos monitorar. Ancestral, nossa situação é terrível. Tobirama ouviu em silêncio com a mente a mil. As ações de Hiruzen e Danzo pintavam um quadro sombrio. Se eles pudessem dizimar os Uchiha, os Senju certamente não seriam poupados. Talvez eu tenha sido muito tolerante com Hiruzen, Tobirama murmurou baixinho. Encontrando o olhar marejado de Fujiki, ele colocou uma mão firme em seu ombro. Fique tranquilo, eu vou expurgar Konoha da sua corrupção. Os Senju não desaparecerão deste mundo. O dia seguinte, o encontro formal entre Tobirama e o Daimyo transcorreu sem problemas. Ambas as partes chegaram a um acordo sem problemas, solidificando ainda mais a autoridade do Hokage e os laços da vila com o País do Fogo. Em seu tempo livre, Tobirama passeava pela capital, atraindo muitos olhares curiosos devido às rachaduras em seu rosto e do Tensei e seus olhos sem vida. Ele também conheceu Kato Taku, chefe das forças de Konoha estacionadas no País do Fogo e parente distante de Kato Dan. Com ele, Tobirama obteve informações valiosas sobre o estado atual da região e as políticas adotadas durante a era do terceiro Hokage. O tempo passou rápido. Com sua missão cumprida, Tobirama se preparou para retornar a Konoha. Ao longo do caminho, deixou marcadores do deus voador do trovão em locais-chave, com o objetivo final de, um dia, cobrir todo o mundo Shinobi com seus selos, permitindo-lhe viajar para qualquer lugar instantaneamente. Acompanhando-o estava um emissário alto e esguio chamado Saito Shigemori, enviado pelo Daimyo para testemunhar a cerimônia formal de sucessão do Hokage. Ao conhecer Tobirama, Saito o cumprimentou com um largo sorriso. Hokage-sama, a viagem é longa. Por que não compartilha este palanquim luxuoso comigo? É bem confortável. Tobirama olhou para o palanquim ricamente decorado, mas balançou a cabeça. Posso ser o Hokage, mas ainda sou um Shinobi. A jornada pode não ser isenta de perigos, e tal transporte é impraticável. Com você aqui, quem ousaria nos atacar? Brincou Saito, confiante. Tobirama permaneceu impassível com uma expressão indecifrável. Finalmente, com um dar de ombros, Saito subiu no palanquim, deixando Tobirama à frente da procissão a pé rumo a Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. A equipe começou sua jornada de volta à aldeia. Os guardas de elite dos Kage recuaram para as sombras, escoltando discretamente o comboio. Agora, apenas Tobirama viajava abertamente sozinho. Em contraste, Saito Shigemori estava acompanhado por uma comitiva digna da realeza. Além dos 4 carregadores encarregados de carregar seu palanquim, uma legião de samurais e assistentes o ladeava por todos os lados. A ostentação da cena fez Tobirama balançar a cabeça. Após examinar o grupo e confirmar que não havia ameaças aparentes, ele voltou a caminhar ao lado deles. Pelo bem de Saito, que era um civil comum, Tobirama manteve o ritmo controlável, acompanhando a velocidade casual da viagem de volta. Mesmo nesse ritmo, o grupo precisava parar com frequência para descansar, especialmente os carregadores, que estavam encharcados de suor devido ao esforço. Com o passar do tempo, a silhueta da capital da Terra do Fogo desapareceu no horizonte brilhante. Os 4 carregadores, lutando contra o peso do palanquim, começaram a cambalear. De repente, um deles tropeçou em um trecho lamacento, e o palanquim inteiro caiu no chão. De dentro, um grito irrompeu. A voz de Saito, estridente e apavorada, soou como a de um porco sendo abatido. As cortinas do palanquim se abriram e ele emergiu, desferindo uma torrente de insultos contra os carregadores. Os 4 homens imediatamente caíram de joelhos, tremendo e implorando por perdão. Eles se esforçaram para endireitar o palanquim, mas o acharam pesado demais para levantar, o que só aumentou ainda mais a raiva de Shigemori. Tobirama, observando de lado, suspirou suavemente e deu um passo à frente para ajudar. Ao se aproximar do palanquim tombado, uma mudança inesperada na atmosfera o fez parar. Os carregadores, antes acovardados, trocaram olhares e suas expressões submissas foram substituídas por algo muito mais perigoso. Uma determinação inabalável de morrer por sua missão.
Sem dizer uma palavra, eles formaram selos de mão em uma velocidade impressionante. Os sentidos aguçados de Tobirama captaram o chakra sinistro que irradiava deles. Seus olhos se estreitaram ao perceber a natureza da ameaça. Não havia tempo para hesitar. Com um movimento rápido, ele quebrou a lateral do palanquim e puxou Saito para fora. Ativando a técnica do deus voador do trovão, ele se teletransportou para a segurança de um local previamente marcado. Atrás dele, os corpos dos 4 carregadores se contorciam e convulsionavam enquanto sangue negro e corrosivo jorrava de suas veias. Fórmulas de selamento gravadas em suas peles brilhavam ameaçadoramente, consumindo-os em uma exibição grotesca. Bang! A explosão de energia varreu a área, devorando tudo em seu caminho. Selo dos 4 símbolos invertido, uma técnica de selamento de nível S. O usuário grava uma fórmula em seu corpo, sacrificando sua vida para selar tudo ao redor em seu cadáver. Mesmo alguém tão formidável quanto o óbito precisaria da dimensão Kamui para escapar disso. Essa técnica mortal havia sido preparada por Danzou como um trunfo contra Tobirama. 4 de seus membros mais leais da raiz estavam preparados para esse momento, prontos para assassinar o segundo Hokage sem hesitação. Só Danzou-sama tem o direito de liderar Konoha. Pela vila, o Hokage deve morrer. Enquanto os 4 homens morriam, seus olhares, cheios de esperança desesperada, fixaram-se no local onde Tobirama estivera, apenas para não encontrar nada além do espaço vazio. Escondido nas sombras, um membro da raiz observava incrédulo. Ele havia orquestrado toda a emboscada, incluindo as tentativas de assassinato dos estrangeiros. No entanto, o golpe final havia falhado. Era o deus voador do trovão. Você esqueceu que eu inventei essa técnica? O agente congelou ao som da voz fria atrás dele. Antes que pudesse se virar, um clarão prateado cortou o ar, e a escuridão o dominou. Saito tremia violentamente com os olhos fechados, preparando-se para a morte. Segundos se passaram e nada aconteceu. Hesitante, abriu os olhos e se viu cara a cara com Tobirama. A compreensão o atingiu, e ele imediatamente se curvou, com a voz trêmula de gratidão. Hokage-sama. Obrigada. Obrigada. Eu não fazia ideia de que aqueles carregadores eram. Eu sei. Não precisa explicar. Tobirama o interrompeu com um tom ríspido. Ele não esperava que Danzou fosse tão longe que usaria a raiz, disposta a morrer com o único propósito de assassinar seu mestre. Ele havia subestimado a crueldade de Danzou e sua ambição implacável pelo posto de Hokage. Hokage-sama. Os 3 guardas de Tobirama chegaram, com os rostos pálidos de choque. A emboscada os abalou profundamente. Não conseguimos detectar a infiltração deles. Foi negligência nossa, por favor, nos punam. Eles se curvaram profundamente com as vozes carregadas de culpa. O castigo pode esperar. Por enquanto voltamos para a aldeia. A voz de Tobirama era afiada, seus olhos sob o chapéu do Hokage queimavam com fúria fria. Era hora de agir. Capítulo 17. Nos portões de Konogakakure. Em menos de meio-dia, Tobirama e seu grupo retornaram à vila, cobertos de poeira, mas velozes. Como ninjas, sua velocidade de deslocamento era extraordinária. Os 3 Jounin especiais que os acompanhavam estavam apenas ligeiramente sem fôlego, enquanto o próprio Tobirama permaneceu inabalável, com a compostura intacta. O mesmo não se podia dizer de Saito, um civil. Embora tivesse sido carregado nas costas de Gema e não precisasse andar, a jornada não foi nada tranquila. Com o grupo pulando por entre árvores e correndo sobre a água, os empurrões constantes deixaram Saito enjoado. Assim que chegaram aos portões, ele caiu de joelhos e começou a vomitar. Gema, leve o Sr. Saito ao hospital de Konoha para descansar um pouco, instruiu Tobirama, com um tom calmo, mas autoritário. Gema sentiu, jogando o civil gemendo por cima do ombro. Saito conseguiu dizer um fraco agradecimento antes de Gema carregá-lo em direção ao hospital. Tobirama virou-se para os 2 ninjas restantes ao seu lado. Seu olhar penetrante os percorreu enquanto dava a próxima ordem. Estamos indo para a residência de Shimura Danzou. Embora as perguntas persistissem em suas mentes, os 2 shinobi permaneceram em silêncio, seguindo Tobirama sem hesitar. Ao passarem pela vila, muitos moradores e ninjas de Konoha pararam ao ver o retorno de Tobirama. Alguns inicialmente se adiantaram para cumprimentá-lo, mas sua atitude fria e imponente os fez pensar 2 vezes. Seus olhares seguiram o grupo enquanto marchavam com determinação em direção à casa de um dos conselheiros de Konoha. A residência de Shimura Danzou era diferente das dos outros conselheiros. Em vez de estar situada dentro do complexo principal do clã Shimura, sua casa ficava nos arredores da vila, uma área tranquila e isolada. A localização remota e o ambiente desolado combinavam com a natureza reservada de Danzou, um reflexo de sua propensão a agir nas sombras. Embora esta fosse tecnicamente a casa de Danzou, ele raramente ficava lá, passando a maior parte do tempo na base subterrânea da raiz. No entanto, hoje, em uma rara mudança, Danzou escolheu permanecer em sua residência, dentro da casa mal iluminada de Danzou. Embora a casa tivesse sido construída de frente para a luz do sol, Danzou havia fechado todas as janelas e portas, bloqueando a claridade. Sentado de pernas cruzadas em seu quarto, ele tomava chá em silêncio. Se eu tivesse agido mais rápido que Sarutobi Hiruzen naquela época, pensou Danzou amargamente, o título de Hokage teria sido meu.
Apesar da calma aparente, suas mãos trêmulas revelavam sua inquietação interior. A xícara de chá em suas mãos tremia levemente, revelando seu desconforto. A essa altura, o plano já deveria estar concluído. O esquadrão selador dos 4 símbolos já deve ter eliminado o alvo. Sinto muito, Sensei, murmurou Danzou internamente, tentando justificar suas ações. Sua ressurreição é um obstáculo. Você pertence ao passado. Não há mais razão para você existir neste mundo. Ele cerrou os punhos, repetindo os pensamentos várias vezes em sua mente, como se quisesse se absolver da culpa. Orochimaru já fez coisas muito piores, tranquilizou-se. Na pior das hipóteses, sou apenas a segunda encarnação de Orochimaru. Os pensamentos de Danzou se voltaram para o tempo. O esquadrão deve retornar a qualquer momento. E no entanto, apesar de suas autoconfianças, uma sensação de inquietação o atormentava. Será que seu sensei, Tobirama, poderia ser derrotado tão facilmente? Não, impossível. Danzou balançou a cabeça, tentando dissipar a dúvida. Ele conhecia a força do esquadrão do selo dos 4 símbolos. A técnica que eles empunhavam fora projetada para um propósito: derrotar inimigos extremamente poderosos, mesmo que isso custasse suas próprias vidas. Nem mesmo alguém como Uchiha Madara sobreviveria a essa técnica se fosse ressuscitado, pensou ele, agarrando a xícara de chá com força. Os minutos se transformaram em horas. A tensão na sala tornou-se insuportável. O chá na mesa já havia esfriado há muito tempo. Por que não houve nenhuma resposta? Uma sombra escura pairava sobre os pensamentos de Danzou. Se o plano tivesse falhado, as consequências seriam catastróficas. O selo dos 4 símbolos era um segredo conhecido apenas por alguns poucos nos altos escalões de Konoha. Se seu sensei ainda estivesse vivo, ele sem dúvida deduziria quem havia orquestrado o ataque. Meu sonho de me tornar Hokage estaria acabado. Pior, eu seria rotulado como um traidor, um assassino do meu próprio sensei. Danzou balançou a cabeça violentamente, recusando-se a aceitar tal possibilidade. Não, ele está morto. Em breve serei Hokage. Konoha finalmente ascenderá ao ápice do mundo shinobi sob meu comando. Um sorriso sombrio se espalhou por seu rosto enquanto ele imaginava a glória que o aguardava. Ele já podia ouvir os aplausos dos aldeões o aclamando como Hokage. Mas então, bang! A velha porta de madeira de sua casa foi repentinamente aberta com um chute estrondo ensurdecedor. Danzou estremeceu, todo seu corpo enrijecendo. Sua xícara de chá escorregou de suas mãos e se espatifou no chão. Quem ousa invadir a casa do futuro quinto Hokage? Ele rosnou com a voz trêmula. Ele levantou o olhar lentamente e prendeu a respiração. Um tufo de cabelo branco e rígido se erguia alto, emoldurado por um olhar penetrantemente frio. Era ele, Senju Tobirama. Capítulo 18. A figura com aquela cabeleira branca não era ninguém menos que aquele que Danzou temia e respeitava profundamente, o professor que ele um dia idolatrara, Senju Tobirama. O plano dele falhou? Danzou não conseguiu encarar Tobirama. Sua postura, antes ereta, se desfez, seus ombros afundaram sob o peso da vergonha e do terror. Tobirama entrou decididamente na sala com a voz fria e cortante. Danzou, você está desapontado por ver seu professor vivo? A atmosfera na sala tornou-se sufocante, como se uma lâmina tivesse sido desembainhada e apontada contra o pescoço de todos. Atrás de Tobirama, Fuya Manaka e Torune Aburame estavam paralisados com os olhos arregalados de descrença. Não conseguiam compreender. A pessoa que havia planejado assassinar o Hokage era ninguém menos que Danzou? Após um longo e sufocante silêncio, Danzou se obrigou a reprimir o medo. Deu um sorriso fraco e perguntou, com a voz trêmula, mas desafiadora. Professor, por que o senhor diz algo tão infundado? Estou aqui na aldeia o tempo todo, sem saber de nada que acontece lá fora. Com certeza, o senhor precisa explicar. Tobirama não se surpreendeu com a recusa de Danzou em admitir a culpa. O selo dos 4 símbolos, disse ele, com a voz carregada de desdém. Uma técnica impressionante. Me pergunto quando você conseguiu treinar um grupo desses para realizar o seu trabalho sujo. Não faço ideia do que você está falando, professor. A negação de Danzou foi rápida, seu tom se tornando mais severo à medida que ele redobrava a pressão. Ele não podia admitir ter tentado assassinar o próprio professor, custasse o que custasse. Se confessasse, isso não significaria apenas sua morte. Significaria o colapso total de seu legado. Suas contribuições para Konoha seriam apagadas e ele seria taxado de nada mais do que um traidor. Tobirama percebeu a fachada de Danzou e soltou uma risada baixa e sem humor. Danzou, você me decepcionou profundamente. Eu já acreditei que você estava apenas meio passo atrás de Hiruzen, que ainda tinha o coração de um Hokage. Mas agora eu vejo. Você não é nem metade do homem que Sarutobi era. Você não é digno de se tornar Hokage. Não, eu não sou inferior ao Hiruzen. Danzou retrucou, sua compostura se desfazendo. Ele rugiu, sua voz desesperada e rouca. Você acha que eu não estive observando todos esses anos, disse Tobirama, com a voz calma, mas áspera. Você fundou a Raiz, transformando Konoha em seu campo de recrutamento pessoal, fazendo lavagem cerebral em shinobi talentosos para eliminar seus inimigos. Você conspirou com Orochimaru, sequestrando aldeões para seus experimentos humanos. Quando Ataque Sakumo, o Presa Branca, conquistou o amor e a admiração da vila, você o levou a acabar com a própria vida por medo de que ele ofuscasse suas ambições. Você cobiçou o Sharingan, assassinando meu aluno, seu próprio camarada, Uchiha Kagami, e até mesmo manipulando os descendentes de Kagami, Shizui e Itachi, para erradicar todo o clã Uchiha.
Durante a fúria da Nove Caudas, você ficou parado sem fazer nada. Após a morte de Minato, você espalhou rumores maliciosos sobre a criança demônio, para tomar o controle dos Jinchuriki da Nove Caudas para seus planos. Danzou, você afirma agir por Konoha, mas me diga, foi realmente pela vila? Ou por suas próprias ambições distorcidas? A cada acusação, o rosto de Danzou se tornava mais sombrio. Ele cerrava os punhos com tanta força que suas unhas sangravam. Como Tobirama, um homem morto, poderia saber de tudo isso? Danzou havia encoberto seus rastros meticulosamente. Você está se perguntando como eu sei, não é? O olhar de Tobirama perfurou Danzou. Você se esqueceu? Eu estou morto. Os espíritos daqueles a quem você prejudicou me contaram tudo na vida após a morte. Fui misericordioso por não ter lidado com você antes. Mas não mais, Danzou. A verdade sobre a vida após a morte era muito menos dramática do que as palavras de Tobirama. Os mortos não guardavam memórias do mundo dos vivos. Mas ele não precisou de intervenção divina para expor os crimes de Danzou. Seus pecados estavam escritos em toda a história manchada de sangue de Konoha. Não, é tudo mentira. Danzou gritou com a voz embargada ao perder todo o controle. Eu fiz o que tinha que fazer por Konoha. Eles mereciam. Você não é meu professor. O verdadeiro Tobirama entenderia. Você é um impostor. O peso das revelações de Tobirama levou Danzou ao limite. Ele começou a resmungar para si mesmo, suas palavras incoerentes enquanto sua mente se desfazia. Danzou-sama perdeu o juízo, murmurou um dos shinobi. Mas, as palavras do Hokage devem ser verdadeiras, disse o outro, com a voz carregada de compreensão. Ambos ignoraram a explosão de Danzou, absortos demais no horror da verdade. O homem que eles reverenciavam como um ancião leal de Konoha era sua maior ameaça. Danzou soou a voz de Tobirama fria e definitiva. Esta farsa acaba agora. Como segundo Hokage Senju Tobirama, declaro Shimura Danzou um traidor de Konoha. Seus crimes são imperdoáveis. Eu mesmo o executarei. Danzou congelou, seu pior medo se concretizou. Ele havia sido taxado de traidor. Suas ambições, seu legado, tudo pelo que havia se sacrificado, seriam reduzidos a cinzas. Mas antes que Tobirama pudesse fazer seu movimento, Danzou explodiu. Ele rugiu, sua voz cheia de raiva e desespero. Você não é meu professor. Você é só um ladrão disfarçado. Morra. Liberação de vento. Grande esfera de vácuo. Com uma onda repentina de chakra, Danzou lançou seu ataque. Capítulo 19. Estilo do vento. Grande esfera de vácuo. Ninguém esperava que Shimura Danzo fizesse algo contra o Hokage. Mesmo assim, Tobirama permaneceu imperturbável, com a expressão calma de sempre. Ele ergueu a mão levemente, apanhando sem esforço a bala de ar que Danzo havia disparado de sua boca. O projétil atravessou a palma da mão de Tobirama, mas antes que um segundo se passasse, a ferida já havia fechado. Danzo, mesmo agora, você se recusa a se arrepender? Vai mesmo atacar o Hokage em público? As palavras de Tobirama carregavam uma severa reprovação, mas suas ações não demonstravam hesitação. Num piscar de olhos, uma shuriken estava em sua mão e voava em direção a Danzo. Danzo escapou por pouco do ataque com uma expressão sombria e imprevisível. Mas ao ver Tobirama avançar, punho erguido, pronto para acabar com ele, entrou em pânico e gritou. Alguém pare ele! O teto de madeira acima se estilhaçou, e dezenas de figuras caíram pelas janelas. Danzo estava cauteloso como sempre. Mesmo no coração de Konogakakure, em sua própria casa, ele mantinha um esquadrão de membros da raiz ao seu lado. Leais ao extremo, esses shinobi obedeciam apenas às ordens de Danzo, ignorando até mesmo as do Hokage. Parem-no! Danzo gritou, sua voz cheia de desespero, enquanto tentava fugir no caos. Os membros da raiz avançaram e enfrentaram Tobirama. Mas então Tobirama se moveu. Liberação de água, lâmina de água dura do redemoinho. Um vórtice feroz de água rodopiante formou-se na mão de Tobirama, espiralando em alta velocidade como uma broca mortal. Seu poder absoluto era evidente mesmo antes do impacto. Qualquer um atingido por ele estava praticamente morto. Svi! A lâmina d'água rugiu, cortando o espaço apertado de madeira como um predador caçando sua presa. Os agentes da raiz tentaram bloquear com suas armas, mas contra a lâmina d'água, suas defesas eram como papel. Armas se estilhaçaram. Corpos seguiram. A torrente de água turbilhonante atravessou os oponentes, reduzindo-os a nada mais do que fragmentos. Tobirama arremessou a lâmina d'água com precisão, demolindo completamente a estrutura de madeira enfraquecida. A lâmina, imbuída de sua vontade, avançou em direção a Danzo em fuga como uma criatura viva. Bom! O próprio ar rugiu com o estrondo sônico ensurdecedor enquanto a lâmina de água se aproximava. Em poucos instantes aconteceu. Os olhos de Danzo se arregalaram de horror quando a lâmina perfurou suas costas, triturando seus órgãos internos até virarem polpa. Ele sentiu sua força vital se esvaindo rapidamente. Então esse é o verdadeiro poder do sensei. Danzo estava sobrecarregado. Como aluno de Tobirama, nunca vira seu mestre lutar com toda a sua força. Essa falta de compreensão alimentava a ilusão de Danzo de que poderia superar Tobirama, até mesmo matá-lo. Agora, diante do abismo entre eles, Danzo viu quão ridículas suas ambições tinham sido. Poder. Poder é tudo. Sem ele, meus desejos e ambições não têm sentido. O assento de Hokage? Teria sido meu com poder. Sensei, eu estava errado. Mas ainda não perdi. Deitado no chão, ofegante, os olhos de Danzo se abriram com intensidade renovada. Ainda tenho meu trunfo. Assim que ele for ativado, o posto de Hokage será meu.
Sem que ninguém percebesse, o Sharingan embutido em seu braço enfaixado fechou-se lentamente. Os membros restantes da raiz hesitaram, seus ataques vacilantes. Sem o comando direto de Danzo, eles ficaram perplexos, perdidos. A maioria deles não passava de marionetes, com o único propósito de ajudar Danzo a realizar sua ambição de se tornar Hokage. Mas seu mestre parecia morto. E com sua morte, seu propósito também desapareceu. Mas Tobirama não estava convencido. Ele sabia melhor. O braço de Danzo, uma coleção grotesca de Sharingan, ainda continha o poder de Izanagi. Seria preciso muito mais do que uma morte para eliminá-lo. No breve momento de distração dos membros da raiz, Tobirama criou mais 2 lâminas de água de alta pressão em suas mãos. Seu olhar se aguçou e ele as lançou com força total em direção ao cadáver de Danzo. As lâminas de água cortavam o ar. Todos os olhos se voltaram para acompanhar o ataque de Tobirama, confusão evidente. Danzo já não estava morto? Por que perder tempo atacando o corpo dele? Mas então eles viram. A figura de Danzo, como se tivesse sido puxada de um espaço invisível, reapareceu. Ele ficou parado, tremendo, com o rosto pálido. Como? Como ele poderia saber? Será que o Uchiha poderia ter me traído mesmo na morte? Uma tempestade de pensamentos girava na mente de Danzo, mas nenhum deles fornecia respostas. As lâminas de água se aproximaram com uma velocidade assustadora. Droga! Vou perder outro Sharingan? Com o coração batendo forte, Danzo fazia sinais de mão freneticamente. Estilo madeira, lança de árvore explosiva. De seu braço direito, uma árvore enorme surgiu, criando uma barreira de madeira entre ele e as lâminas que se aproximavam. Bom! As lâminas de água atravessaram a árvore, destruindo-a completamente. No entanto, a força do ataque foi atenuada o suficiente para que Danzo conseguisse escapar no último instante. Enquanto recuperava o fôlego, ele se virou para fugir novamente, mas sentiu uma dor aguda. O som da carne sendo perfurada ecoou. Não! Danzo gritou com a voz tremendo de desespero. Com o canto do olho, ele viu seu braço grotesco, aquele incrustado com incontáveis Sharingan, ser cortado de forma limpa pela lâmina de água de Tobirama. Isso não foi um mero acidente. Tobirama havia planejado tudo, a finta para baixar a guarda de Danzo, o golpe decisivo para destruir seu arsenal Izanagi. A arma mais valiosa de Danzo, sua tábua de salvação, havia desaparecido. Mesmo assim, Tobirama permaneceu cauteloso. Ele sabia que o olho direito de Danzo ainda continha um Mangekyou Sharingan de Uchiha Shizui. A batalha estava longe de terminar. Capítulo 20. O braço de Danzo, desalojado do corpo, caiu no chão. As bandagens que o envolviam se desfizeram com um baque suave, revelando uma visão grotesca, uma fileira de Sharingan, cada um travado e aberto como se gritasse as queixas de seus donos originais. Sharingan. Danzo-sama, na verdade. Espantados, Mitokado Omura e o Tatani Koharu, que acompanhavam Tobirama, observavam a cena com os olhos arregalados. Suas expressões eram uma mistura de choque e descrença. Foi exatamente por isso que Tobirama insistiu que eles o acompanhassem. Ele precisava de testemunhas. Há até traços de liberação de madeira. Poderia ser. O resto do pensamento permaneceu sem ser dito, mas a implicação era clara. Danzo devia ter profanado o túmulo do primeiro Hokage para seus experimentos. A expressão de Danzo se obscureceu enquanto ele agarrava o braço decepado e tentava fugir. Mas Tobirama, é claro, não lhe daria essa chance. Estilo água, onda cortante. Um jato de água afiado, concentrado e preciso cortou o ar. O jutsu percorreu centenas de metros em um piscar de olhos, mirando em Danzo. Ao mesmo tempo, Tobirama ativou a técnica de cintilação corporal, aparecendo diretamente no caminho de Danzo, com sua velocidade deixando pouco espaço para fuga. Embora envelhecido, as habilidades de Danzo não haviam enfraquecido muito. Girando o corpo no último instante, ele se esquivou da lâmina d'água. Ver Tobirama avançando sobre ele, no entanto, despertou uma estranha mistura de medo e euforia no coração de Danzo. Tudo bem, ainda tenho meu trunfo, o Asnamanga. Seu olhar se voltou para o Mangekyou Sharingan de Shizui embutido em seu olho direito. Koto Amatsukami. Com este genjutsu, ele poderia controlar Tobirama, virar o jogo e reivindicar o título de Hokage. Ele tornaria Konoha a vila mais forte do mundo, unindo e dominando o mundo ninja sob seu comando. O plano era perfeito, ou assim ele pensava. Ele só precisava da abertura perfeita para ativar o genjutsu, mas Koto Amatsukami precisava de um timing preciso e ele só tinha uma chance. O tempo de espera para alguém sem sangue Uchiha era insuportavelmente longo. Danzo criou uma estratégia: fingir fraqueza, induzir Tobirama a infligir um ferimento grave e ativar Koto Amatsukami quando sua guarda estivesse baixa. Seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro. O que ele não considerou, no entanto, foi que Tobirama já sabia que possuía um Mangekyou Sharingan. Tobirama diminuiu a distância, uma lâmina de água se formando em sua mão enquanto mirava em Danzo. A lâmina afiada cortou os membros restantes de Danzo, arrancando gritos agonizantes enquanto Danzo desabava no chão, quase imóvel. Apesar dos ferimentos devastadores, nenhum foi fatal. Danzo ficou ali ofegante, com o sangue se acumulando sob ele. Sensei, eu estava errado, por favor, me perdoe. A voz de Danzo estava fraca e trêmula, quase incoerente enquanto o sangue escorria de seus lábios. Tobirama quase riu. A performance foi lamentável, uma demonstração de arrependimento mal feita. Mas Tobirama decidiu entrar na brincadeira, por enquanto. Ele não tinha intenção de danificar o precioso Mangekyou Sharingan. Danzo, seus pecados são imperdoáveis.
Minha última misericórdia como seu professor é mandá-lo embora eu mesmo. Apesar de suas palavras, as ações de Tobirama não vacilaram. Seu punho disparou para frente, mirando a cabeça de Danzo com uma força que fez o próprio ar zumbir. Mais perto. Mais perto. O coração de Danzo disparou de alegria quando o punho de Tobirama se aproximou. Ele começou a canalizar chakra para o olho esquerdo. Chegou a hora. O momento que eu estava esperando. Quando o soco estava prestes a acertar, o punho de Tobirama parou de repente. Danzo congelou em choque. Em vez de um soco, a mão de Tobirama se transformou em uma garra, alcançando o olho direito de Danzo. Argue! O grito de Danzo rasgou o campo de batalha enquanto os dedos de Tobirama cravavam-se na órbita ocular enfaixada. Sem hesitar, Tobirama arrancou o olho, e o grotesco som de carne e chakra ecoou pelo ar. Não. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.